Pronto, muito obrigado. Então vamos lá, a gente vai começar. Qual a ideia, né? Esse título foi bastante provocativo, tá? Quando eu coloco problemas complexos, deixa eu até alinhar as expectativas, com relação a tarefas entediosas mais do que necessariamente complexos, tá? Coloquei complexo porque, para quem não sabe programar, quem não tem afinidade, pode achar um problema complexo que vai requerer muito trabalho manual ou uma parafernália de tecnologias para botar tudo para trabalhar junto, tá bom? Então, muito obrigado pelo interesse, muito obrigado por estarem aqui. Sou o professor André Lage, da Universidade Federal de Alagoas, tá? Tenho um bacharelado em computação, mestrado e doutorado em computação, graduei-me na Bahia, Federal da Bahia, fiz mestrado e doutorado na Universidade de Rennes e no Instituto Nacional de Ciências Aplicadas de Rennes também, na França. E trabalho aqui com inteligência artificial aplicada, tá? E o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje é o que eu faço, não vou exagerar muito, mas quase que diariamente. Então, e mesmo assim, eu não domino a ferramenta toda. Cada semana aparece funcionalidade nova, ferramentas novas, não tem como acompanhar. Então, para alguns de vocês pode ter algo que não seja tão novidade, tá? Mas o meu objetivo aqui, muito mais do que ensinar uma ferramenta, é dizer, olha, estamos nesse estado da arte. E existem outras ferramentas que fazem isso também. O próprio Gemini tem a opção Canva, o ChatGPT depois também colocou essa opção Canva, acho que imitou do Gemini, ou foi do Claude, nem me lembro. Então, essas ferramentas vão, de uma certa forma, uma pegando ideia da outra. Então, pode ser outra ferramenta. Eu optei pela Claude Code porque é uma das que menos erra, quando para essas tarefas mais técnicas, Então, é a que eu tenho mais utilizado. É o modelo, tá? Então, vamos lá. Qual o problema, Vamos pensar o seguinte, olha, eu tive muita dificuldade, sendo bem franco, de pensar num problema para a gente resolver e meter a mão na massa, porque o minicurso aqui é mão na massa. Infelizmente, não é laboratório, todo mundo fazendo o seu, tá? Até porque aqui eu estou em sala de aula, aqui eu estou com minha turma, a turma pode fazer, não tem problema. Mas não para vocês, Então, vai ser mais rápido, mais condensado nesse quesito, mas também vai estar gravado, tá? E aí teve gente de tudo quanto é área. Quando eu botei no formulário lá, qual é a sua área? Isso me deu uma dificuldade, eu pedi ajuda para o ChatGPT, para pensar em um problema para resolver, e vai ficar algo mais genérico, então, assim, peço até desculpa se não ficou tão complexo como eu gostaria, ou que vocês também gostariam de trabalhar. Então, mas esse problema ele é muito interessante, porque ele é muito corriqueiro, que é o seguinte, basicamente, pare para pensar, vocês fazem muito isso no trabalho de vocês no dia a dia, que é coletar a informação, pegar a informação aqui, no outro canto, no outro lado, organizar, e depois compilar de alguma forma. Acho que isso é um fluxo de trabalho bastante genérico, E existem ferramentas várias para fazer isso, Só que, geralmente, essa que tem não funciona porque está acoplado com tal outra e eu não tenho tal outra, eu tenho uma outra. Uma trela com Trello e eu tenho um Monday. Um usa o Google Calendário e eu uso o outro, enfim. Então, a gente, de uma certa forma, é um negócio meio um paradoxo. Cada vez mais a inteligência artificial está ajudando a gente a fazer, facilitar, e a gente ainda tem essa salada de fruta, a gente ainda tem essa grande diversidade de tecnologias que muitas vezes não falam entre si, e esse é um fluxo de trabalho corriqueiro, certo? Vamos lá. Então, o que é Claude Code? A Anthropic é uma empresa, tá, que desenvolve modelos de inteligência artificial generativa, soluções de inteligência artificial, e trabalhadores da OpenAI não gostaram na época do rumo que a OpenAI estava tomando com relação à segurança da utilização da IA, a ética, etc., e criaram a Anthropic. Claude é a ferramenta, o modelo, ou o chat deles, vamos falar assim, o modelo de IA, que compete com o Gemini do Google e o ChatGPT, certo? Ficou muito tempo assim para trás, um pouco, e do ano passado para cá, quando eu digo para trás, é por um dedinho assim, tá? Como se fossem uns nadadores de Olimpíada e ele pegava o terceiro lugar. O Google e o Gemini e o OpenAI aqui, ele um tiquinho para trás.
Por quê? Quando você coloca restrições de segurança, você fica com as mãos atadas para poder conseguir desenvolver, né? É com uma corrida como se fosse injusta. Só que, de uma certa forma, que é o Opus, principalmente o Opus, a linha 4.7, 4.6, começou a ficar muito bom, mas muito boa mesmo. Desde o ano passado, então eles estão a cor de... inclusive, não sei se vocês acompanharam a notícia, na guerra, né, dos Estados Unidos contra o Irã, Israel contra o Irã, por não permitir, eles chamam de estatuto, Constituição ou Estatuto da Cloud, que tem umas coisas que não pode ser usada a ferramenta para fins de vigilância em massa, etc. E foi uma questão legal que está... Estão voltando aqui, né? Então, a Code, basicamente, é o seguinte. Existem outras tecnologias que é para a gente fazer programa. O nome disso é Vibe Code, tá? Vamos chamar aqui de Vibe Code. Esse termo foi criado, Vibe Code, para designar que é você ficar programando, tá? Na nossa língua natural, que é português, francês, inglês, certo? Então, é a ferramenta, é a Anthropic que fabricou a sua versão para fazer programas, utilizando a inteligência artificial Claude. Existem inúmeros outros, tá? O Codex do OpenAI, o Gemini tem o Antigravity, e por aí vai. Tem tantos, modelos abertos também. Então, o que é que ele faz, né? Muitas vezes há uma interseção do que ele faz com o Claude, por exemplo. Lê, entende arquivos, né? Funciona em loop, né? Faz tarefa repetitiva. Mas tem umas coisas que ele é mais habilitado, vamos falar assim, para poder resolver problema com, vamos chamar de habilidade, um arsenal de agentes de IA. O que é que são agentes de IA? São inteligências artificiais, não é? Que trabalham de forma autônoma para resolver problemas. Então, existem agentes especializados. Um que vai na web e pega uma coisa, outro que resolve outra questão. O Cloud Code tem agente específico para programação. Então, tem um que é um agente que fica testando, outro que desenvolve a parte de back-end, outro de front-end. São partes, etapas do desenvolvimento de um software, né? Bom, então vamos pensar aqui no problema, né? Falei do Cloud Code, falar do problema agora. A gente fica, né? Parte do grande trabalho é copiar e colar, limpar os dados manualmente. O que é limpar? Remover aquilo, tirar, pegar as planilhas, parte da planilha ou de um PDF, enfim. E depois a gente gera um relatório, por exemplo, numa planilha, né? Gera isso aí, entrega, né? Ou apresenta ou entrega para alguém, né? Isso é um fluxo bastante comum. E aí é o seguinte, vamos organizar esses dados, tá? Só que vamos tentar automatizar. Bom, a proposta é essa, vamos tentar automatizar. Existem inúmeras ferramentas para isso, só que, qual a provocação aqui? Muitas vezes essa ferramenta não vai ser personalizada, tá? Software hoje está virando commodity, está virando cada vez mais isso. Você fala, ela monta um software para resolver aquele problema específico, tá? E é isso aqui que a gente vai fazer. Então, pronto. Vamos definir o problema primeiro, né? Descrever os dados que a gente vai trabalhar e pedir para o Claude fazer o nosso programa, tá? E se você conseguir definir bem, você não vai mais fazer isso na mão, tá? A provocação aqui é a seguinte, se você não sabe o que você quer e não sabe definir, ele também não vai adivinhar por você. Isso aí cabe a você que tem o problema para resolver, tá certo? Então, vamos lá. A gente vai definir em 3 etapas, né? Primeiro a gente vai definir o problema, e depois organiza, depois pede para ele gerar. Vamos lá, a aplicação prática é a seguinte. Temos aqui gente de biblioteconomia, da área da saúde, finanças, comunicação, informática, pesquisa, engenharia. Então, esse é o grande desafio, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos supor que a gente quer uma planilha com cursos de pós-graduação em inteligência artificial no Brasil. Acho que isso, alguns de vocês podem buscar, quero fazer uma pós em IA. Quem é que tem? Quem é que está fazendo? Faz de conta que esse é o grande desafio, tá? E aí eu quero que no final, os dados, essa parte de definição dos dados, sejam nome, instituição, cidade, modalidade, preço e link, tá? Para a gente obter mais informação, certo? Então vamos lá. Em vez de fazer manualmente, a gente vai utilizar o Claude para fazer isso, certo? Então vai ter a entrada dos dados, vai ter o processamento, vai ter a saída, que é a planilha estruturada, que é algo
mais ou menos por aqui, tá? Dados fictícios, tá, gente? Isso aqui não existe, foi dados fictícios que gerou só para poder ter uma noção do que é que a gente quer que gere como saída, tá certo? Vamos lá. Bom, vou passar aqui esses slides, tá? Pronto. Vamos lá, então. Deixa eu tirar aqui essa parte. Tem duas formas de você usar o Cloud Code. Eu vou mostrar outra forma. Eu vou mostrar a forma que eu trabalho. Eu uso o Cloud no terminal, tela preta, tá? E ele abre. Aí eu boto /login. Vocês estão acostumados com isso no Telegram, não sei qual mais aplicativo, né? Que você bota barra e bota um comando, né? Não sei se vocês estão acostumados. E aí, quando faz isso, você pode botar o login para sua conta. A conta que você já paga por mês, da Anthropic, tá? E aí você pode conversar. O que é que tem de interessante aqui nessa interface? Você pode conversar com ela, tá? Por exemplo, o que você pode fazer, ou você pode passar tarefas para ele, complexas, tá? Então, você conversa sobre o projeto, estuda o projeto, faça um planejamento do que você tem um projeto para fazer, e ao mesmo tempo ele vai fazendo. A outra interface dele é a seguinte. É essa daqui. Você instala o Cloud no seu computador, tá? Ou você, são três, né? Falei duas, são três. Ou você vai para o navegador, Cloud Code. E tem um Cloud Code lá, para você usar no navegador também. Por que eu não vou usar no navegador? Porque eu quero que ele manipule dados no meu... Eu quero simular que eu tenho dados no meu computador que ele também vai ter acesso, tá bom? Mas você pode vir aqui e ele vai usar o Cloud Code no on the web, tá vendo aqui? Get, passa o mouse, on the web. E aí ele vai ter também aqui. São essas três formas basicamente de utilizar, tá? Acho que a forma mais bacana é essa daqui que eu vou usar para vocês, que é você utilizar... Peraí, tá? Deixa eu só reiniciar aqui. Você usar com a interface gráfica. Deixa ele restalar aí que ele pediu. Chat. Pois é, não devia ter feito isso. Quando eu faço, sempre a gente atualiza muito a interface gráfica e começa a... Eu quero saber onde está aqui que ele sumiu. Trabalhar em um projeto, digite, habilidades, conectores, minutinho, galera. Não era para ter atualizado esse negócio. Mais projeto. Cowork. O nome dele é Cowork. A tela ficava em outro canto. Aí fui atualizar, me dei mal. Vamos lá. Código e Cowork. Pronto, vamos lá. Quando você coloca aqui Cowork, eu vou ampliar aqui para vocês verem. Pior que vocês não vêm ampliando não, né? Deixa para lá. O Cowork. Agora aqui. Pronto. Aqui é chat, aqui é Cowork e aqui é o código. Quem vem a seguir... Tá. Então, vou botar o Cowork, que é o meio do caminho. Vou estruturar o prompt. Não é aula de prompt, mas de estrutura é o que eu recomendo a vocês. Bota a sua tarefa, uma forma de você estruturar o prompt. Gente de online, quando eu faço assim, vocês estão vendo a tela ampliada? Sim, tá ok. Pronto. Aqui. Sua tarefa. Aí você define a tarefa aqui. O que é esse hashtag? É para dizer, esse aqui é o primeiro, é tipo 1. 2 é como se fosse 1.1. É o Markdown, é uma linguagem. É uma linguagem de sintaxe. De marcação de texto. Sua tarefa. Aí o que a gente pode fazer? A gente pode copiar aqui a tarefa. Cadê o slide? Tarefa é... Olha que interessante. Olha, o poder que tem de uma imagem. Vocês nunca subestimem o poder que tem de uma imagem. Principalmente para IA. Olha o que eu vou fazer. Copiei, tirei, dei um print na tela, certo? Volta aqui, cadê ele? Sua tarefa. Gerar uma planilha. Planilha com
os dados dos cursos de pós. Eu precisaria nem fazer isso, tá? Poderia pegar aqui, ó, pós, ó. Cursos de pós-graduação. Vou botar aqui, gente, ó. Lato sensu. Lato sensu, é assim que escreve, né? Ou é lato, sempre inverto. Ou é lato sensu. É assim, né? Lato sensu é especialização, tá? Stricto sensu é as pós-graduações acadêmicas, né? O mestrado, doutorado. A gente pode depois botar stricto sensu. Inteligência artificial no Brasil. Tá? Sua tarefa. É essa aqui. O que é que a gente geralmente faz? Pede para ele fazer e vê o resultado. Não sai, não tenta botar no prompt tudo, não. Aqui, geralmente, eu boto assim, dados de entrada. E aí eu boto meus dados de entrada. Né? Deixa eu botar aqui uma pasta. Espera aí. Trabalhar em um projeto, eu vou dizer qual pasta do computador ele vai usar para poder trabalhar. Pegar uma pasta existente no meu computador e eu vou selecionar. Por que eu vou fazer isso? Curso. Pronto. Porque se eu tiver documentos dentro do meu computador, eu jogo nessa pasta curso e ele pega e puxa também. Então ele vai na web, tá? Porventura, né, eu tenho alguma. E tudo que ele for gerar e produzindo, ele vai guardando também nessa pasta curso. Se você não fizer isso, ele vai guardar em uma pasta escondida aí no computador, que você só tem acesso por aqui. Então, vamos lá. Dados de entrada, aqui eu colocaria os dados de entrada. Os dados são esses de entrada, colaria, né? Como no caso eu não tenho, eu não vou colocar. Deixa eu ver aqui o que ele faz para mim. Tá. Bom, o que é que ele está fazendo aí? Ele está elencando, ele está fazendo um plano de desenvolvimento, tá? De uma sequência que ele está chamando todos os agentes de IA que vai fazer essa tarefa. Não vai ser necessariamente, gente, um app que apareceu com um botão, com um mouse para poder você fazer. Não, pode ser, você pode fazer um app, que era uma interface gráfica, a gente chama isso de interface gráfica, tá? E ele vai fazer uma interface gráfica, a gente usa o mouse, o botão, bota na internet um appzinho que você faz. Mas não é o caso aqui, tá certo? A gente está otimizando um fluxo de trabalho. Vamos ver aqui. Pronto. Aí ele perguntou para mim, especifique mais, me deu um norte. Quais informações você quer? Instituição em curso? Deixa eu ver aqui. Engraçado, ele não pegou da imagem, né? Eu não vou responder assim, não. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar ele. Olha o que eu vou fazer. Sua tarefa. Formato de saída e dados. Veja na figura anexada os dados que você deve coletar e compilar na planilha. Cadê? Tá mais para cá. Aqui. Vamos lá de novo. Vou copiar. Eu estou fazendo de propósito, tá, gente? Eu não estou copiando para poder mostrar a vocês que dá para fazer isso. Eu poderia copiar, as colunas são essas, é até uma forma mais fácil de fazer. Pronto. Agora, uma coisa me surpreendi, ó. Ah, não, ele não anexou a figura, foi isso. O problema foi isso, ele não anexou a figura. Pronto. Eu vou traduzir o que ele está dizendo. Perfeito, agora entendo o formato esperado. Vou ler a skill de Excel e depois pesquisar os cursos para montar a planilha. O que é que ele está fazendo? Existem vários agentes embutidos aí dentro, tá? E esses agentes têm habilidades. Tem um agente que tem uma habilidade que é de gerar documentos, manipular documentos do Excel. Eu falei, planilha, ele supôs Excel, tá? Então, ele está carregando, ativando esse agente. Então, assim, pense assim, que você montou um grupo de trabalho, você montou uma força-tarefa. Chegou para o computador e falou, olha, eu quero uma planilha que tenha todos os cursos de área na graduação, e aí? É assim. Aí, essa pessoa que é o broker, vamos chamar assim, que é a sua interface,
Ele se encarrega, ele delega, ele cria um plano de trabalho de execução, ele delega, olha, você aqui, vá lá e pegue aquela informação na web, por exemplo. Você vai ser o cara que, quando receber os dados, vai compilar tudo para criar um arquivo de Excel. Você vai no Google, depois que quem for no Google para descobrir, é o que vai entrar nas páginas e pegar as informações. Um terceiro vai lá clicar no link para poder ver se de fato existe o curso, ou era uma propaganda, enfim, ou era uma outra coisa. Eu estou aqui, né, fazendo um exemplo didático, mas eu não sei de fato quais são os agentes que ele levantou, porque ele não abre um software proprietário, né? Ou seja, o código-fonte é fechado, a gente não sabe, mas é assim que ele trabalha por baixo. Pronto. Então ele está executando 33, 32 segundos. Pronto. Ele mostrou aqui alguma parte. Contexto. Web Search e XLSX. O que é isso aqui? Deixa eu aumentar para vocês. Ele precisou de um conector de que vai na web e busca conteúdo de outro, que eu acabei de escrever para você, né? E se você for ver, é porque eu já fiz isso, já deixei preparado. Vocês têm que fazer isso com ele. Você tem que ir em conectores e ativar. O que é isso? É uma habilidade, é um plugin tipo do Chrome, uma extensão que vai dizer, olha, Claude, tu pode ir na web. Cadê o meu da web aqui? Não sei onde está. Habilidades. Conectores. Não tem um da web não, né? Enfim, cada semana isso aqui muda. Tem plugins. Tem um que é interessante, que é esse aqui, ó. Com o do Chrome. O que é que ele faz? Ele abre o Chrome e começa a navegar para você. Tá? Enfim, ele vai carregando o que ele precisa. Ele passou as instruções, criou as instruções. Esse aqui ele gerando os arquivos dentro da pasta, tá? Que ele vai criar. Vamos lá. Na verdade, ele já criou. Contei 23 cursos, tal, tal, tal. Aí ele pergunta, quer abrir como? Eu vou abrir com o LibreOffice. É tipo o Microsoft Office, o LibreOffice, tá? Pronto, tá abrindo. Deixa eu ampliar aqui e aumentar essa fonte para vocês. Vou ampliar assim que é mais fácil. Federal, Federal Privada, USP, FIAP, tá? Ele foi na web, pegou tudo isso aqui e montou a planilha para a gente, tá? Vamos lá. Acessar o site, acessar o site. O que é que a gente pode fazer aqui, ó? A gente pode pegar isso aqui, vou fechar. A gente pode pedir para outra IA, ou ela mesma depois, refazer o trabalho, pode ser ela mesma, tá? Deixa eu botar aqui no Gemini. Antes da gente sair na mão, apertando e verificando, o que é que a gente pode fazer? A gente pode jogar aqui dentro. Cadê ela? Curso, a pasta que eu pedi para ele trabalhar, pós-IA Brasil. Pronto, ela mesma. Vou jogar aqui dentro. Vou dizer o seguinte. Entre nos links que estão na última coluna desta planilha e verifique se de fato o conteúdo é verdadeiro. Se não for, vírgula, corrija. E faça um relatório do que estava certo e errado. Pronto. Antigamente, o que é que a gente tinha que fazer? A gente tinha que botar ferramenta. Vá na web, vá não sei onde, não sei onde. Ele virou um sistema tão complexo que ele aqui, per si, ele ativa as habilidades que precisa. Vamos lá. Enquanto ele faz isso, deixa depois eu gerar um relatório. Eu vou pegar um ou dois aqui, só para a gente não perder muito tempo. E eu vou entrar aqui, tá? Para poder ver. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu pegar um aqui, o primeiro da USP. O primeiro da USP custa 1.450, é 15 meses, 430 horas. Vamos pegar só essas três. Ixi, cadê esse link, rapaz? Está quebrado? Não, tá não. Vamos lá, MBA, tá. 15 meses, 1.450, filho de tal.
15 meses, inscrições abertas, online. Buscar um cifrãozinho aqui para ver quanto é o preço, deve estar no edital, ele provavelmente entrou no edital para pegar essa informação, é um MBA, é Inteligência Artificial e Big Data, MBA, tá certo. Bom, depois a gente vê o relatório do Google, ver o que é que não está. Enfim, isso aqui você tem que entrar na mão, né, e verificar, para poder ver se está certo. Por mais que você bote um IA para fazer isso, você faça, eu recomendo que você faça, porque você tem que revisar o trabalho que a IA fez, né? Você já tem parte do trabalho feito. Bom, eu acho, tudo que eu fiz aqui, mostrei para vocês, eu não considero esse problema muito complexo. E aí, para não puxar muito, que eu quero ouvir vocês, tá? Eu só vou dar um exemplo aqui mais ousado, né? E aí eu vou fazer o seguinte. Agora, eu quero um aplicativo, tá? Só que dessa vez eu vou pedir para outra ferramenta fazer, tá? Por questões de... Só para mostrar outra ferramenta para vocês. Vamos ver aqui, o Base 44. Base 44 é um... É um... É uma IA que faz aplicativo, vamos falar assim, tá? Um aplicativo que mostra... Espera aí que ele não está no... Faça um aplicativo que mostra os cursos de uma base de dados, indicando sua posição geograficamente e compilando informações básicas do curso, que são úteis à primeira vista. Ponto. Olha que negócio. Eu quero botar em formato texto aquela tabela. O que é que eu faço? Copio e colo, vai dar bronca. Você vai fazer o seguinte. Isso você pode fazer com o Google Docs também, tá? Você vai fazer o seguinte. Você vai mandar exportar. Espera aí, que aqui eu estou barbeirando. Pronto. Você vai mandar exportar. Exportar. Porque eu não estou conseguindo exportar. Quem já ouviu falar nesse formato CSV? Não tem CSV? Tá, vou fazer o seguinte. Eu vou fechar isso aqui. Vou abrir o Google Planilhas. Aí você abre esse documento com o Google Planilhas. Google Planilhas. Ah, pronto. Vou pegar aqui esse aqui. Olha que negócio bacana. Copia e cola. E aí eu faço arquivo exportar. Só porque eu barbeirei lá no LibreOffice, não sei onde é o comando. Ou então não existe. CSV. Valores separados por vírgula. Olha que negócio bacana esse aqui. Aí ele baixou. Aí eu vou lá, olha como é esse aqui. É uma tabelinha, né? Mas, na verdade, é esse aqui. Ó. Olha como é. Primeiro é a coluna. Pós-graduação, levantamento, blá, 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 nome tal. Isso aqui é aquela tabela em formato texto. Então, quando você precisar botar uma tabela em formato texto, use esse CSV, como Separate Values, valores separados por vírgula. E aí, ó, olha só, estou pedindo para esse base 44, podia ser o Lovable, podia ser o Replit, podia ser um bocado de coisa que a gente vai ver aqui, inclusive na disciplina, tá? Vai ser o trabalho de vocês aqui, vai ser usando dessas ferramentas, tá? Eu vou botar aqui, eu faço um aplicativo com curso tal, tal. Base de dados, melhor base de dados. Aí eu colo. Sua tarefa. Ó, sua tarefa. Isso aqui é um título de uma sessão, esse hashtag. E o outro é esse aqui, tá? Eita, ele não aceita. Espera aí, galera. Isso aqui dá, ficar usando
ferramenta sem tá antes. Espera aí, né? Rapidinho. Você vai criar um aplicativo web que eu possa visualizar facilmente as informações compiladas de curso de pós-graduação em inteligência artificial no Brasil, georreferenciadas. Georreferenciado. Pronto. Se ele não aceitar aqui, eu vou usar outro programa, tá? Pronto. Vamos ver se básico 44 vai. Ele é bom. Esse básico 44 é bom. Tem o Lovable também, muito bom, tá? Lovable. Entrar com o Google. Poderia ser o Gemini para fazer isso, tá? Vou botar para fazer aqui no Gemini, ó. Aí no Gemini eu colei aquele prompt, você bota o Canvas. Aí ele vai criar, tá? Deixa ele fazer aqui também. Vamos lá, voltar para o básico 44. Está construindo, blá, 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 blá. O bom do básico 44 é que fica um appzinho mesmo. O Gemini, ele pede para você logar no Gemini para ver, mas também fica um appzinho web bonitinho, tá? Um aplicativo web. Pronto. Bom, vou parar por aqui, vou parar de gravar.